Olá, galera, que é a professora Diana. Estou aqui de volta para mais uma videoaula. Vamos abordar a física, dando continuidade, né, ao assunto da aula passada, que foi movimento uniformemente variado, certo? A gente finaliza nessa aula de hoje esse assunto, ok? Então, meus alunos aí do EJA A, vamos ficar atentos, porque a gente vai finalizar esse assunto hoje, beleza? A gente vai abordar algumas equações, como eu já havia falado para vocês, como aceleração, né, função horária da velocidade, do espaço e a equação de Torricelli, certo? Tudo isso faz parte do movimento uniformemente variado, que a gente finaliza na aula de hoje, ok? Antes de abordarmos o nosso assunto, eu já lembro a vocês de ir ao nosso canal, né? Visite o nosso canal, deixe seu like, se inscrevam. Se você já é inscrito, acione o sininho para que sempre que uma nova aula for postada, você já seja notificado, ok? Não fique de fora. Visite lá o nosso canal JAF Conecta. E vamos iniciar com a aceleração média, né? A aceleração média, pessoal, ela é expressa por esta equação, certo? Que nós temos aí a aceleração média igual à variação da velocidade. Essa variação da velocidade é quem? É velocidade final menos velocidade inicial, né? E nós temos também a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Vocês lembram que a gente já abordou que sempre que o delta aparecer, ele vai indicar que houve uma variação. Nesse caso, houve uma variação da velocidade e houve uma variação do tempo. A gente faz o final menos o inicial, tá certo? Vou mostrar para vocês também cada variável, né? Delta V, variação de velocidade, né? E a unidade, metros por segundo, certo? Aqui é a unidade que eu destaquei para vocês. Delta T, variação do tempo, unidade, segundos. E o A é a aceleração média, tendo como unidade metros por segundos ao quadrado. Então, vocês percebem que a aceleração média é a variação da velocidade, né? Ou seja, é a taxa de mudança da velocidade em função do tempo, né? Que a gente abordou isso na aula anterior, certo? Vamos adiante. Função horária da velocidade. O que eu tenho aqui para vocês? Esta equação, tá bom? Esta equação aqui diz que V é igual a V0 mais A vezes T. Quem é o V? V vai ser a velocidade final em metros por segundo. V0 é a velocidade inicial, também em metros por segundo. O A é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E o T é o tempo dado em segundos, certo? Esta função horária da velocidade, pessoal, nada mais é que a equação, né, da aceleração média. Vocês observem que tem as mesmas variáveis, porém, ela está expressa de maneira diferente, né? Eu tenho aqui o V e o V0, certo? Que vai ser justamente quem? Delta V, certo? Aqui eu tenho o tempo, só tirei o delta, né? Ficou só o T, e aqui eu tenho a aceleração, tá bom? Então, essa equação aqui nada mais é que a equação da aceleração, porém expressa, né, de maneira diferente, beleza? Ressalto para vocês, pessoal, uma coisa, que aqui os sinais das velocidades, a velocidade final e a velocidade inicial, eles podem ser positivos, né, e podem ser negativos, tá bom? Assim também como a aceleração pode ter sinal positivo e negativo, beleza? Já o tempo, pessoal, o tempo ele vai ser sempre positivo, né? Nessa situação, nós não temos tempo
negativo. Então, se porventura você fizer algum cálculo e encontrar um tempo negativo, verifica aí onde foi o erro, porque o tempo tem que ser positivo. Beleza? Então, vamos adiante, né? Apresentada aqui a equação da velocidade para vocês, certo? E a observação bem importante para vocês não esquecerem, tá certo? Vamos lá. Função horária do espaço. Olha só, equação linda, né? Aí, S igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Para que a gente possa simplificar essa fórmula, destaquei aqui para vocês esse S0, certo? O que eu vou fazer com ele? Trazê-lo para o primeiro membro, dessa forma, olha só. Ficando S igual S menos S0 e repetir todo o restante da equação, certo? O que eu estou fazendo aqui é uma maneira de simplificar essa equação. S menos S0, eu já sei o que é isso, é o delta S. Então, eu posso reescrever dessa forma aqui. Diana, então, qual das duas é a equação? A primeira ou essa terceira? As duas. Eu posso utilizar qualquer uma das duas, certo? Onde, né, couber a primeira equação, eu uso a primeira equação. Mas se a equação 3 aqui, né, for mais viável, eu uso ela, não tem problema. Ok? Então, vamos lá para a gente relembrar. S é a posição ou espaço final, dado em metros. S0 é posição ou espaço inicial, dado também em metros. V0, vocês já sabem demais, que é a velocidade inicial, dada em metros por segundos. T é o tempo, né? Tempo dado em segundos, certo? E o A é a aceleração escalar média. Se porventura você for utilizar o ΔS, eu já também coloquei aqui para você não esquecer, que é a variação do espaço, também dado em metros, tá certo? E eu passo aqui para equação de Torricelli, né? Equação de Torricelli. A gente pode falar muito sobre essa equação, mas eu vou aqui dar uma resumida para vocês, tá bom? Ela é expressa dessa forma, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS, certo? Essa equação, pessoal, ela é uma ferramenta importantíssima no nosso movimento uniformemente variado. E aquela questão dos sinais da velocidade e da aceleração também se aplica aqui. Tanto a velocidade inicial quanto a velocidade final podem ter sinais positivos ou negativos. A aceleração também pode ter, né, sinal positivo ou negativo. Aqui, ó, está positivo, esse positivo aqui serve também para o A, mas pode ser negativo também, vai depender do contexto, certo? Ó, só para relembrar, né, o V é a velocidade final em metros por segundos, o V0 é a velocidade inicial, também em metros por segundos, a aceleração e o ΔS, variação do espaço dado em metros. Beleza? Tudo certinho? Vamos fazer aqui a aplicação das nossas equações, certo? E à medida que a gente for resolvendo essas aplicações, a gente vai aprendendo mais e eu vou enfatizando mais as equações para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo, ele vai abordar a aceleração. Então, a gente vai trabalhar com a equação da aceleração, certo? Então, nós temos, determine a aceleração média, ou determine a aceleração média do móvel em movimento uniformemente variado, de acordo com a figura abaixo. Então, nós temos aqui essa figura, né? Uma figura bem parecida com a figura da aula passada, foi proposital mesmo, só para que vocês percebam que essa velocidade, ela varia, mas que ela não varia de qualquer jeito, né? Que ela varia de forma constante, que foi o que eu ressaltei bastante para vocês, certo? Em um certo intervalo de tempo. Então, vamos analisar aqui. De 4 para 8, qual foi essa variação?
4 metros por segundo. De 8 para 12, variou quanto? 4 metros por segundo. De 12 para 16, 4 metros por segundo. Então, essa velocidade ela está aumentando de 4 em 4 metros por segundo. E em quanto tempo? A cada 1 segundo, essa variação acontece, certo? Então, perceba que existe a variação de velocidade, mas assim, é uma variação de velocidade uniforme, não é uma variação de velocidade acontecendo de qualquer jeito, certo? Então, daí a gente pode já até conseguir dizer qual é o valor da aceleração. A velocidade varia de 4, né, em 4 metros por segundo, a cada segundo, tá bom? Então, geralmente eu não consigo entender dessa forma. Eu prefiro aplicar na equação, a gente encontra o mesmo resultado. Vamos lá. Aplicando na equação, né? Vamos lá. A aceleração vai ser igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Aí eu já lembro para vocês, não é obrigado vocês fazerem passo a passo, quem tem o domínio de fazer direto, ótimo, né? Mas aqui eu destaco para vocês que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, e ΔT é tempo final menos o tempo inicial. Então, quem é que vai ser a velocidade final? Eu posso pegar, pessoal, qualquer intervalo aqui que vai dar o mesmo resultado, né? Eu posso pegar o 4 e o 12, o 4 e o 16, o 4 e o 8, mas eu tenho sempre que pegar o tempo correspondente a cada velocidade, tá certo? Vamos pegar aqui no nosso exemplo esses dois primeiros, velocidade sendo 4 e velocidade sendo 8, tá bom? Então, a velocidade final vai ser 8 e a inicial vai ser 4. Eu substituo dessa forma. Então, o tempo final vai ser 1 e o tempo inicial vai ser 0, né? O que nós fazemos? Subtrair e divide, né? Opa, que era para ser 1, né? 1 menos 0, 1. 4 dividido por 1, 4. Tá certo? Aqui é para ser 1, pessoal, considerem sendo 1, tá bom? Então, quando a gente divide, vai encontrar 4 metros por segundo, tá certo? Vamos adiante. Equação horária da velocidade, né? Nesse exemplo, a gente vai abordar essa equação. E nós temos, dada a função horária da velocidade de um móvel. Aí, esta é a função que é nos fornecida. Vamos para o item A. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração do movimento. Pessoal, esse é um item bem simples. Basta a gente colocar a nossa equação inicial e abaixo dela a gente coloca a função que nos foi dada. E a gente só identifica, ó, quem é que está no lugar de V0, quem é que está no lugar da aceleração. Eu considero, inclusive, o sinal, tá certo? Então, nós temos, então, V0 igual a 8 metros por segundo e a aceleração sendo menos 2 metros por segundo. Observe que eu não fiz nenhum cálculo, eu só identifiquei, né, a localização, né, das variáveis e o valor que estava substituindo, tá bom? Adiante, nós temos o item B, que diz assim, verifique se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes de 2 e 16 segundos. Quando é que o movimento é acelerado? Quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais. Quando é que o movimento é retardado? Quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Dito isso, vamos resolver. Para o tempo 2 segundos, né, a gente coloca a nossa função, certo? Substituímos o tempo 2 segundos, eu inclusive destaquei aqui, certo? Onde foi feita a substituição. Resolvemos 8 menos 2 vezes 2, 4, velocidade vai ser igual a 8 menos 4, velocidade vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Isso foi para o tempo igual a 2 segundos. O movimento vai ser o quê? Retardado. Por quê? Porque a velocidade tem sinal o quê? Positivo. E a aceleração tem o sinal o quê? Negativo. Então, se tem sinais diferentes, o movimento é retardado. Fazemos o mesmo para o tempo igual a 16 segundos, e a gente substitui no lugar do tempo o 16. Aí, resolvemos 8 menos 2 vezes 16, 32, subtraindo aí, porque nós temos sinais diferentes, e permanece o sinal do maior número, tem igual a menos 24. Esse movimento vai ser o quê? Já que eu tenho
velocidade sendo negativa e aceleração sendo negativa, eu tenho aí velocidade e aceleração com o mesmo sinal, portanto, eu tenho um movimento acelerado, beleza? E, para finalizar esse exemplo, nós vamos para o item C, que diz assim: em que instante o móvel muda de sentido? Né? Em que instante o móvel muda de sentido? Boa, essa aqui. A gente coloca aqui, ó, a nossa função. Como é que eu vou resolver se eu não tenho nenhum valor, né? Como é que eu vou encontrar o instante, o t, se eu não tenho o valor do v que eu preciso? Veja só, pessoal, sempre que a questão, né, te informar que o móvel muda de sentido, você vai considerar a velocidade final sendo zero. Por quê? Porque ele vai precisar parar para mudar o sentido. Então, se ele para, a velocidade final é zero. E daí nós atribuímos, né, o zero para a velocidade final. Aí, o que a gente faz agora? Traz o menos 2t, ó, 2t para o primeiro membro. Então, ele vem com sinal positivo. Fica 2t igual a 8. T vai ser igual a 8 dividido por 2. O 2 estava multiplicando, passou dividindo. Então, o tempo vai ser igual a 4 segundos. Ou seja, quando o tempo for 4 segundos, esse móvel muda de sentido. Tá certo? Fácil, né? Equação horária do espaço. Né? Aquela equação bem bonita lá que nós vimos. O exemplo é assim: dado o movimento cujo espaço varia com o tempo t, de acordo com a função horária. E nós temos aí a função horária. Item A, determine o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração escalada do movimento. Bem recheado, né? E a pergunta, a gente vai precisar identificar essas três variáveis: espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Então, vamos lá. Colocamos aqui a nossa função, né? A que nos foi fornecida. E para facilitar, a gente coloca em cima a nossa equação principal, né? Certo? A nossa equação inicial. Vamos identificar quem é que está no lugar da posição inicial, do espaço inicial? O 8. Quem é que está no lugar da velocidade inicial? Eu já considero o sinal também, viu, gente? O menos 18. E a aceleração? Quem é que está no lugar dela? O 3. Será que o 3 é aceleração? Ou não? Será que existe um mistério aí por trás da casca de banana? Vamos lá, eu vou até tirar aqui para ninguém confundir. Vamos colocar o que nós já temos. Nós já temos aqui a posição inicial igual a 8 metros e a velocidade inicial igual a menos 18, certo? Quero que vocês observem o seguinte: a aceleração na equação inicial, ela está sendo dividida por 2. E na função que nos foi fornecida, não tem o 2 para divisão. Ou seja, aqui nós temos o depois da divisão já aconteceu a divisão. Esse número aqui, ele é o valor da divisão já, ou seja, ele não é a aceleração. Quem é a aceleração, então? A aceleração é o valor no qual eu dividi por 2 e encontrei 3. Vou colocar aqui separado para vocês, ó. Então, separadamente, nós temos essa mesma parte aqui, certo? Eu coloquei aqui. Então, no lugar do A, eu vou fazer o quê? Colocar o 6. Por que o 6? Porque o 6, quando eu divido por 2, eu vou encontrar quem? O 3, certo? Então, a minha aceleração não vai ser 3, vai ser quem? 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos ficar atentos aí para não errar, né? Quando encontrarmos uma situação dessa. Item B. Determine a função horária da velocidade para esse movimento. Olha só, eu estou trabalhando com a equação horária do espaço e a questão me pede a função horária da velocidade. Isso significa que eu tenho que retirar a função horária da velocidade da função horária do espaço. E isso é possível, viu, pessoal? A questão quer exatamente isso aqui, só que ela quer que eu atribua os valores para eu ter a função horária da velocidade. E é bem simples, eu só vou substituir quem? A velocidade
inicial, eu repeti aqui o V, a velocidade inicial menos 18, certo? E vou substituir a aceleração, que é quem? 6, né? Ó, a gente encontrou aqui a aceleração sendo 6. Então, aqui tá negativo, pessoal, porque eu peguei já negativo, mas a gente coloca positivo, certo? Então, vai ficar velocidade igual menos 18 mais 6 vezes t. É a nossa função horária da velocidade, ok? E o item C pede em que instante o móvel muda de sentido, né? Bem parecido com a do exemplo anterior. E também pede para determinar o espaço nesse instante. Vamos lá, por partes, né? Eu já sei que quando o móvel muda de sentido, eu faço o quê? Considero a velocidade final sendo zero. Então, isso eu vou fazer. E repito todo o restante da função. Vou trazer o 6t, né, para o primeiro membro, ó, 6t. Veja que ele está positivo, ele deveria ir negativo, mas eu vou levar ele positivo. E eu faço o quê? Inverto o sinal aqui, ó. Como eu não inverti esse, eu inverti o 18. Beleza? Então, então, t vai ser igual a 18 dividido por 6. T vai ser igual a 3 segundos. Então, no instante de 3 segundos, o móvel muda de sentido. Para finalizar o item, ele pede que a gente determine também o espaço nesse instante de 3 segundos. Então, a gente substitui, né? Onde tem um tempo, a gente coloca 3. Então, nessa equação, o tempo aparece 2 vezes, então eu substituí nas 2 vezes. Resolvendo aí os cálculos, nós temos, ó, 18 vezes 3, 54. 3 eu repeti, 3 ao quadrado, 9. A gente resolve mais uma vez, né? Repetir até aqui, 3 vezes 9, 27. A gente continua resolvendo, sinais diferentes aí a gente subtrai, permanece o sinal do maior número, tá bom? Então, o espaço aí, depois de todos os cálculos, deu igual a menos 19, beleza? Para finalizarmos, pessoal, vamos abordar aí um exemplo trabalhando com a equação de Torricelli, tá certo? Então, vamos lá. Um automóvel a 72 km por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de modo 2 metros por segundo até parar. Determine a variação do espaço desse automóvel do início da frenagem até ele parar. Observe, essa questão em nenhum momento me falou de tempo. Então, essa já é uma dica para que você saiba aplicar essa equação. Quando a questão não te der o tempo, não trabalhar com tempo, aí você já vai se ligar que pode ser que você possa usar, né, a equação de Torricelli, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai identificar os dados. Eu tenho a velocidade inicial, 72 km por hora, aceleração, e a questão me pede quem? ΔS, certo? E a velocidade, aqui a velocidade vai ser quem? Velocidade final. E aí? Vamos lá, aos detalhes, né? Primeiro, antes de aplicarmos na equação, pessoal, a gente identifica, certo? As unidades. Primeiro, eu observo que essa unidade está em quilômetros por hora e deve estar em metros por segundo. Então, eu faço o quê? Divido por 3,6, certo? Pronto. Vamos lá. A gente vai aplicar os valores na equação, tá bom? A questão não me falou de tempo, então eu já posso aplicar direto na equação, sem problema nenhum. Vamos lá. Eu vou considerar a velocidade final, né? Eu não tenho a velocidade final aqui na questão, mas eu já sei que, como ele vai parar, a velocidade final vai ser quem? Zero, né? Já descobri aqui, vai ser zero. E um outro detalhe, pessoal, a questão sempre vai trabalhar dessa forma, dando a aceleração em módulo. Olha só, módulo, né, da aceleração 2 metros por segundo. Isso significa que a aceleração será positiva aqui no contexto. Mas na questão ela vem negativa. Por quê? Porque o carro está parando, né? Se ele está parando, ele está desacelerando. Então, a aceleração é negativa, certo? Não caiam nessa pegadinha. Então, substituído tudo,
vamos lá resolvendo, né? 2 vezes 2, 4, vezes ΔS, 4, ΔS já trouxe para o primeiro membro. 20 ao quadrado, 400, é só efetuar aqui, né? 400 dividido por 4, que vai dar igual a 100 metros por segundo. Perdão, igual a 100 metros, certo? Essa é uma das formas de aplicar a equação de Torricelli, beleza? Pessoal, era isso, o recado. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.